Olá, meninos, bom dia. Mais uma correção da atividade de física. Na questão número 1, fala então sobre a Copa do Mundo que aconteceu no Japão e na Coreia do Sul. Então, ele traz para vocês aqui um texto bem longo, bem extenso, mas ele fala sobre a tecnologia dos painéis, né? E fala que esses painéis eles eram alimentados por uma DDP, por uma tensão de 110 volts e a resistência dele era de 50 ohms. Então, nesse caso, você tem uma resistência de 50 ohms, uma tensão de 110 e eu quero saber a intensidade da corrente. Resistência igual a tensão dividido pela intensidade. Resistência de 50, tensão 110, quero saber o valor do I. Multiplico o cruzado, 50 vezes 50i, igual a 110. Deixo I sozinho, vou ter aqui então 110. Vou pegar a nossa calculadora aqui, 110 dividido por 50, 110 dividido por 50, que eu vou ter um valor aqui de 2,2 amperes. Então, essa vai ser a nossa resposta, que você vai marcar a letra A. Na número 2, você vai ter aqui um gráfico e você tem dois resistores, esse resistor A e esse resistor B. Então, todos dois eles estão em linha reta. Então, todos dois são ômicos, porque eles representam uma tensão que aumenta na mesma proporção que a intensidade da corrente, quando ele é representado por uma reta, tá? Na letra A, o que você vai fazer? Na letra B, o que você vai fazer? Ele quer saber a resistência em A. Então, resistência, tensão dividido pela intensidade. A tensão era de 50, quando a intensidade da corrente aqui era 2. Então, a resistência em A vai ser 50 dividido por 2, que vai dar 25 ohms. Já na letra C, que vai ser aqui a letra C, ele pede o resistor B. O resistor B, ele é esse aqui, ó, que vai aqui. Então, eu também tenho 50 volts, só que esses 50 volts tem uma intensidade de 10 amperes. E 50 dividido por 10 dá 5 ohms. Então, quer dizer que o resistor A, ele tem uma resistência maior do que o resistor B, mas todos dois são resistores ômicos. Na número 3, também tem um resistor ômico, e aqui eu representei, não precisaria fazer o cálculo de todos eles. O que eu tenho de tomar cuidado? Com a coordenada, aqui a tensão está aqui embaixo, e a intensidade trocou, então eu pego a tensão e divido pela intensidade. Então, eu peguei o 20 e dividi por 2, porque a tensão ela estava aqui. Então, 20 dividi por 2, achei 10. 10 dividi por 1, achei 10. E 1 dividi por 0,1, achei 10. Então, eu vou marcar a letra E. Na número 4, aqui ele te deu um gráfico e te deu as letrinhas aqui embaixo, mas te deu o valor da letrinha. Só que essa letrinha, ela é a tensão também, então eu tenho que tomar cuidado com isso, ó, a tensão está aqui embaixo e aqui está a intensidade. E são resistores diferentes, então por esse motivo eu fiz aqui, ó, o cálculo do R1 desse lado e o cálculo do R2 desse lado. O R1, que foi esse aqui, eu peguei o 4 e dividi por 2, achei 2. Peguei o 3, dividi por 1,5, achei 2. O 2 por 1, achei 2.
E 1 por 1,5, também 2. Já no R2, eu tenho 12, que dividiu por 1,5. E aí, eu vou achar aqui 8, tá? O 8 dividiu por 1, que vai dar 8. E o 4, aqui, ó, que divide por meio, que também dá 8. Então, qual resistor dos resistores é ômico? Você vai colocar que são os dois. Os dois são ômicos. Ômicos. Qual resistor possui maior resistência? R2. Porque a resistência dele é de 8 ohms. Então, eu vou ter aqui também 8 ohms. Então, eu vou fazer esses dois cálculos. Aqui, eu já tenho um gráfico que ele não é um resistor ômico. Ele já forma aqui uma parábola. O cálculo se faz do mesmo jeito. Tensão dividido pela intensidade. Olhei aqui. Aqui está a tensão, aqui está a intensidade. Pego 12, divido por 2, acho 6. Pego 3, divido por 1, acho 3. Então, eu vou olhar e ele não é ômico. Para uma resistência de 3 ohms, né? Quando eu achei 3 ohms? Eu achei 3 ohms quando a intensidade da corrente foi aqui, ó. Era de 1 amperes. Então, eu vou marcar a letra C. E na última questão, eu tinha um fio, esse fio tinha um comprimento e tinha uma grossura. Se eu cortar esse fio pela metade, o que vai acontecer com a resistência? A resistência é diretamente proporcional à resistência, é diretamente proporcional à sua resistividade, ao seu comprimento. E ela é inversamente proporcional à sua área. Então, se o comprimento reduziu a metade, significa que a resistência também vai ser reduzida à metade. Então, vai ser a letra B.